Paulo, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Claro, queria sua avaliação em relação a essa sessão que ocorreu no Senado Federal e também sobre essa fala do desembargador aposentado Sebastião Coelho. Voltou a defender a prisão de Alexandre de Moraes. Achou ele corajoso? Boa tarde, Daniel, meus amigos, vocês da audiência. Prazer estar aqui com vocês. Foi aonde isso aí, Daniel? Você falou, foi no Senado isso? Em um dos plenários do Senado Federal. Tem Senado? O que é isso? Eu esqueci o que é Senado. Tem isso no Brasil? Não lembrava. Foi tanto tempo que eu não vi o Senado Federal atuando que eu nem sabia que tinha mais. Esqueci. Eu lembrava. Presidente, também estou esquecendo que tem presidente. Também não vejo há muito tempo. Então, né? Judiciário eu sei que tem. Ô, rapaz, como tem? Judiciário eu vejo todo dia nos jornais. Óbvio que há um deboche na minha fala, mas é para que as pessoas que estão em casa percebam quão disfuncional está a nossa sociedade. Domina os noticiários, o poder que domina os noticiários é o poder que deveria aparecer menos, que é o poder judiciário. Todos os dias, abram a imprensa, mesmo aqui, nós temos que comentar muito mais as ações do poder judiciário do que efetivamente a do executivo e do legislativo. Ora, até as falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal são mais comentadas por nós do que as falas atualmente do presidente, que está desaparecido. Mais comentadas do que as falas dos nossos deputados e senadores nas suas tribunas. De vez em quando a gente fala de um ou outro aqui. Que alívio que dá institucional da gente ver o Senado fazendo o seu papel de fiscalização. Isso aqui é uma coisa... Esse tipo de audiência acontece no Congresso americano o tempo inteiro. No entanto, eu acho que a gente vai falar aqui ainda mais sobre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, mas, no entanto, essas duas casas, sob esses dois presidentes, é uma casa, eu diria omissa, mas eu não vou usar mais o termo omisso. Eu vou usar o termo conivente. Ou melhor, vou além, vou usar o termo cúmplice dos desmandos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Essa audiência foi absolutamente simbólica. Absolutamente simbólica. Representou algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo, e o senador Girão, coitado, está brigando para que isso acontecesse também há bastante tempo, o senador Ottoni também. Estão brigando há muito tempo para que isso aconteça. E finalmente nós estamos vendo. E reparem como há um poder, né, na institucionalidade desse acontecimento. Talvez se isso estivesse ocorrendo há 2, 3 anos, todos esses desmandos que nós estamos vendo não tivessem acontecido. Porque, reparem, observem, há muito tempo que eu digo que o foco não deve ser eleições. Eu não vou nem dizer aqui fraude de eleições, não vou dizer isso, porque não pode. Eu vou dizer assim, eleições, transparência, nem esse sequer deveria ser o foco. Eu vou explicar por quê. Porque isso é um sintoma de um problema muito mais grave, que é a instauração de uma juristocracia no Brasil, cujo sintoma é o fato de que nós só vemos um protagonismo do judiciário. O único poder é o poder que emana do povo de forma mais distante, é o que tem o maior protagonismo. O fim do devido processo legal, isso que a minha querida Bárbara, que o Gustavo Gaia, ao qual eles chamaram a atenção, isso é o grande problema. Porque, repara, se você não tem... o sistema acusatório entra em colapso. Se um juiz pode fazer o que ele quer e não mais o que diz a lei, com a desculpa de que está protegendo o que ele considera uma democracia, o que ele considera que não é desinformação, se um juiz pode fazer tudo, pode virar déspota, ou alguns juízes, né? César teve cocônsul durante um tempo, né? A República Romana não virou Império Romano do dia para a noite.
Então, muitas vezes é mais de um, são mais de um ditador agindo ali naquele momento. As liberdades, elas vão desaparecendo aos poucos. Então, veja, nós tivemos dentro do Senado, espero que isso entre para os anais do Senado, nós tivemos a denúncia efetiva da violação do devido processo legal. E claro que se o processo legal está violado para prender deputado, para perseguir jornalista, para calar veículo de imprensa, para fechar jornal, para acabar com a imunidade parlamentar, para perseguir manifestação, para perseguir empresário, se o devido processo legal acabou para tudo isso, por que alguém iria achar em sã consciência que o devido processo legal ia continuar existindo para as eleições? É claro que não vai continuar existindo. Acaba como um todo. O déspota é déspota para tudo. E isso é um aviso para aqueles que acham que vai existir oposição ao governo atual, como se o Brasil vivesse numa democracia normal. Valdemar na Costa Neto, acho que vai ter oposição, ele vai fazer oposição. Não vai fazer oposição nem nada. Não existe oposição a déspota. O opositor de déspota termina preso. Se tem alguma dúvida, eu ligo pro Alan dos Santos aqui agora e pergunto para ele como é que ele tá. Acho que o Oswaldo Eustáquio estava lá para dizer o que acontece com opositor de déspota. No mínimo, perde as redes sociais. Se quiserem, o Gustavo Gaia não tiver sido suficiente, a gente fala aqui com a Carla Zambelli, já esteve aqui no programa algumas vezes. A gente pode falar com um monte de gente, pode ligar para os empresários que tiveram a Polícia Federal nas suas casas, suas contas bloqueadas. Luciano Hang, como é que o Luciano Hang tá? Tá bem? Então, agora, a fala do desembargador traz uma novidade, embora eu já tenha dito em outras ocasiões, é interessante ouvir isso no Senado, efetivamente, que os senadores escutem isso, que ela dá um caminho legal e para a solução do impasse que o Brasil vive. É o caminho correto? Olha, eu tenho críticas à forma como ele vê as coisas. Tem questionamentos também. Vamos prender o Alexandre de Moraes? Quem vai prender? Quem vai assinar a ordem? Vai ser preso em flagrante? Tá bom. Como é que vai ser? Quem vai fazer audiência de custódia? É o Supremo Tribunal Federal? Será que vai dar certo? Vai ficar essa prisão? Vocês confiam nos colegas do Supremo Tribunal Federal para confirmarem a prisão em flagrante do Alexandre de Moraes? Vão converter ele em preventiva? Sob que acusações? Quem vai julgar depois se houve crime ou se não houve crime? O próprio Supremo Tribunal Federal? Algumas perguntas que eu teria, assim, do ponto de vista prático. E outra, o que acontece se o presidente não tomar nenhuma ação? Nós devemos, então, estamos na mão do presidente. O presidente do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, já estão na cama nus com Lula. Isso aí, acho que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E o presidente Bolsonaro está desaparecido. Faz umas postagens simbólicas e tal, mas ninguém sabe onde está. Estamos esperando a ação do presidente. Algumas pessoas já estão começando a ficar impacientes. Então, são perguntas e reflexões que a gente tem que fazer, mas não dá para minimizar o tamanho do símbolo, do simbolismo que teve essa reunião e quase que um vento de ar fresco de o que é uma democracia, o que são as nossas instituições funcionando. Eu temo só que seja muito pouco e muito tarde.